Olá, crianças, tudo jóia? Aqui é Tia Letícia Tirelei e hoje nós vamos para mais uma aulinha, então vem comigo. Hoje o tema está muito especial. Nós vamos falar sobre responsabilidade, sobre cumprimento dos deveres. Pois é, hoje a Tirelei vai conversar um pouquinho com vocês sobre isso. E nós vamos contar uma historinha super legal do Pedro, que adora jogar futebol. Mas vamos verificar como que ele é na escola. Vem comigo. Bom, hoje o tema é sobre a responsabilidade, uma palavra grande. Vocês já sabem pronunciar essa palavra? Vamos juntos? Então vamos lá. Responsabilidade. E nós temos várias responsabilidades ao longo do nosso dia, perante ao nosso lar, perante aos outros, perante a rua, né, por onde a gente passa, perante a escola, onde a gente estuda, não é verdade? Perante ao nosso lar, nós temos também, né, fazer a nossa parte na harmonia do ambiente, na limpeza do ambiente. Perante as ruas, a manutenção das ruas, a conservação dos ambientes onde a gente frequenta, né, onde a gente passa. E perante a escola, os deveres ali da escola, os estudos. E perante aos nossos amiguinhos, as pessoas que a gente conhece, as pessoas também que a gente não conhece, o respeito a essas pessoas, não é verdade? O tratamento ali com respeito, com amor, não é verdade? Hoje nós vamos falar sobre algumas profissões também. Né? A tia Lili vai fazer algumas perguntinhas para vocês. Eu quero que vocês pensem aí do outro lado e respondam, tá? Então vamos lá. A tia Lili quer saber o seguinte. Quando vocês vão a um restaurante, né? Vocês já foram em algum restaurante, algum lugar onde vocês se alimentaram? Quem que faz aquela comida ali do restaurante, da lanchonete? Quem que faz? Normalmente é quem? Ou o chefe de cozinha, ou a cozinheira, ou o cozinheiro, né? Que é responsável ali pela refeição, pela comida. Agora, Tirelli quer saber o seguinte: quem que dá aula na escolinha? Quem que dá aula na escolinha de vocês lá, que vocês frequentam? A professora, o professor, né? Os professores. Agora, outra situação: quem dirige o ônibus? Quem dirige o ônibus? O motorista ou a motorista, né? Outra situação: quem faz o pão? Vocês já comeram pão? Quem faz o pão? O padeiro, né? A padeira. Ótimo, perfeito. Quem cuida dos nossos dentinhos? Pois é, vocês têm dentinhos? Quem cuida do dentinho de vocês? O dentista, né? Ou a dentista. E nós também cuidamos dos nossos dentinhos, né? Nossa responsabilidade em escovar todo dia, passar fio dental, então a gente também tem responsabilidade quanto a isso. Quem constrói as casas? Vocês sabem quem constrói as casas? O pedreiro, não é verdade? Quem faz a nossa roupa? Vocês sabem? Quem que faz a roupinha que você veste? Normalmente é uma costureira, né? Um costureiro, verdade? Aquela pessoa responsável por fazer as roupas. Ou seja, cada pessoa tem a sua responsabilidade em fazer uma determinada coisa. Não é verdade? Nós também temos a nossa responsabilidade com os nossos afazeres, seja com a gente mesmo, seja com os outros. Com a gente mesmo, a gente tem, por exemplo, escovar os dentes todos os dias, né? Arrumar o nosso quarto, guardar os brinquedos, fazer os deveres passados pelos professores nas escolas, né? Os estudos. Outra coisa, cuidar do nosso lado espiritual, fazer preces, não é verdade? Procurar ser uma pessoa melhor a cada dia, evoluir, progredir, não é verdade? Agora eu queria contar uma historinha super especial para vocês do Pedro. O Pedro, ele é um menino que adora jogar futebol. Pensa num menino que gosta de jogar futebol. Ele é muito bom no futebol. Ele é o melhor que tem na escola dele. E todos os amigos dele sempre chamam o Pedro para jogar futebol. Sempre. Só que na escola ali nos estudos mesmo, Pedro não vai tão bem assim não. Porque ele não se dedica, né? Ele não vai tão bem. Certo dia, a professora começou a dar a aula e pediu que todos os alunos apresentassem os deveres que ela passou para eles fazerem em casa no dia anterior. E nessa daí, Pedro se deu mal. Por quê? Porque ele não tinha feito o dever de casa. Não tinha feito. E aí a professora, a dona Silvia, perguntou ao Pedro: Pedro, você fez o dever de casa que eu passei ontem? E aí Pedro falou: nossa, professora, não fiz. Não fiz porque minha mãe tá doente e eu tive que ajudá-la. Só que Pedro estava mentindo. Pois é, olha só que coisa ruim. Ele estava mentindo, que a mãe dele não estava doente. Ele deu uma desculpa ali, né? E aí a professora, dona Silvia, falou assim: Pedro, você disse isso pra mim ontem também. A mesma coisa que você me disse ontem. Aí, uma colega de Pedro, da mesma sala que ele, da mesma classe, sabendo que Pedro tinha jogado futebol ontem à tarde, resolveu falar pra professora. Falou: professora, eu sei, Pedro estava ontem jogando futebol, ontem à tarde. E aí Pedro falou: nossa, dedo duro você. E aí a professora falou assim: Pedro, isso é verdade? E aí Pedro falou assim: poxa, professora, é verdade. Ele ficou super envergonhado e falou: é verdade, professora.
E aí a professora falou assim, Pedro, mas desse jeito você vai repetir o ano. Por quê? Porque você não está estudando. O futebol não vai fazer você passar de ano. O estudo, sim. E aí Pedro, muito envergonhado, falou, professora, me perdoa. Daqui pra frente eu vou fazer todos os deveres que você passar. Você me desculpa. E a professora falou, eu desculpo, Pedro, mas com a condição de você fazer todos os deveres. Ele falou assim, ok. E aí Pedro ficou super feliz, porque a professora deu uma nova chance, uma nova oportunidade pra ele. Ele foi pra casa super animado, almoçou, e aí logo após o almoço ele já foi pro seu local de estudo, né, pra fazer todos os deveres que a professora passou. A sua mãe foi ao supermercado, né, logo à tarde, e Pedro ficou em casa estudando. Só que os seus amigos, sabe aqueles amigos que chamam sempre o Pedro, né, que sempre requisitam o Pedro pra jogar futebol? Pois é, eles bateram lá na porta de Pedro. E falou, Pedro, vambora jogar bola, precisamos de você hoje no time, que senão a gente vai perder, a gente precisa de você. E aí Pedro pensou e resolveu ir jogar futebol e deixar os deveres de casa de lado. E aí no dia seguinte, né, a professora novamente requisitou aos alunos que apresentassem os deveres que ela passou. E Pedro novamente não tinha feito o dever de casa. Só que dessa vez a professora, Dona Silvia, foi mais rígida. Ela resolveu chamar os pais de Pedro lá na escola para ter uma conversa super séria com eles e contar o que estava acontecendo. Os pais de Pedro resolveram ali estabelecer, né, uma consequência e uma restrição para Pedro. Ele ficou um mês sem poder jogar bola. Um mês sem poder jogar bola. E nesse um mês foi, logicamente, muito difícil para Pedro, porque ele era muito requisitado pelos amigos, né? E os amigos não pararam de chamar ele. Mas ele teve que se dedicar aos estudos. Ele teve que aprender sobre responsabilidade. E aí ele começou a estudar, a se dedicar. As notas do Pedro aumentaram. E aí que os pais de Pedro resolveram, né, ceder um pouquinho, relaxar um pouquinho, né, aliviar ali pro Pedro e conceder que ele pudesse jogar bola novamente. Mas com uma condição. A prioridade número 1 era os estudos. Eram os estudos. Depois ele poderia jogar bola. E aí, vocês podem me perguntar, o que Pedro aprendeu, né, durante esse um mês? Aprendeu sobre responsabilidade, sobre os deveres dele, né? E aprendeu também que existe tempo para tudo. Tempo para estudar, tempo para brincar, tempo para fazer os afazeres que ele tem na casa dele, fazer a parte dele, né, no lar, na sua casa. Então existe tempo para tudo. E essa foi a nossa historinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero passar um dever de casa pra vocês. Que vocês peguem uma folha em branco, em ofício, tá? De ofício. E desenhem alguns afazeres que vocês têm, alguns deveres que vocês têm durante o dia. Seja na escola, seja no lar de vocês, seja perante as pessoas, né, que vocês encontram, que vocês conhecem, na rua também, por onde vocês passam. Então eu quero que vocês desenhem alguns deveres que vocês têm aí. Tudo bem? E depois me contem, me falem. Mandem pra mim. Um grande beijo, espero que vocês tenham gostado da aulinha. Tchau, tchau!